E já estamos de regresso. Os caminhos da África foram explorados por africanos e negociados com europeus. Ora, há muita informação recolhida nessa troca de experiências de que nós não tínhamos conhecimento e, com certeza, se calhar você também não. Nesta parte do nosso programa, você vai ficar a saber, por exemplo, como é que Mbandi Angola foi até a Etiópia lutar pela África e como é que no século XVIII já jovens africanos eram proprietários de jornais africanos. Vamos ter a seguir, com depoimentos para nos fazer compreender este enredo, a doutora Rosa Cruz e Silva e o doutor Manuel Francisco. Há todo um conhecimento de exploração, do cabotagem ao longo da costa que pôs estas populações em comunicação. O Congo, o Ndongo, o Sul, Benguela, por aí fora, foram percorridos por embarcações feitas no São Paulo e essa comunicação tem hoje provas documentais, quer dizer, imbatíveis. Então, estou a falar da comunicação pela costa, mas a principal comunicação foi aquela que foi feita e que abriu os caminhos que os portugueses depois seguiram, certo? Portanto, mesmo a famosa viagem que ligava a costa, as duas costas, foi uma viagem feita pelos pombeiros africanos, que saíram de Mucari e de Malange e foram até Tete em 1801, 1804. Que demorou muito tempo e de volta. Seguiram-se, então, depois os exploradores europeus, portugueses. O Hermenegildo Capello, o Roberto Ivan, seguiram as rotas dos pombeiros africanos. O contributo foi bastante importante, porque partiu naquilo que o próprio Ateki Luanji Kiassamba, pela continuação ou continuidade do próprio processo Mbandi Angola, é enviado na Etiópia, na localidade da Santa Virgínia, para fazer um curso militar. É assim que ele, quando sai de lá, da Etiópia, lhe dão o título de governador-geral de Angola, com o carimbo escrito GG. Esse carimbo é que se chama chinete. O livro da história de Angola encontra-se em Portugal. Foi impunemente recebido esse livro em 1921, no tempo do Dembo Musunda Misete, que o Musunda Misete foi 12º potentado Dembo do Mufuque. E ele lhe mataram, lhe executaram, nos anos de 1924. Esse século XIX, até século XX,
Foram 47 anos de grandes revoltas e lutas na área dos Dembos para a sua independência. Isto é, para restabelecer os portugueses. Não foi fácil, 47 anos. Isso foi século 1872 até 1919. Século XVIII e século XIX e século XX. Portanto, se nós hoje quisermos ser sérios e fazer uma investigação, vamos ver quais são as ligações desta África Central Ocidental com a Oriental. No século XIX, o próprio José de Fontes Pereira dizia que recebia jornais da África Oriental e que eles iam apoiar as ideias que ele estava a defender aqui. Temos que revisitar esse material para sabermos que há efetivamente essas ligações e elas deveriam ser um motor de arranque para que nós pudéssemos ter ações políticas mais concertadas, porque afinal nós não somos estranhos uns para com os outros. Procurar de facto as raízes dessa história e dessas ligações para nos sentirmos mais fortes, se quisermos mais unidos, para nós enfrentarmos os desafios do futuro. Per si, cada um por si, eu acho que nós não vamos a lado nenhum. Sabendo que existe esse legado, que existe essa herança histórica e cultural. Se quisermos linguística, não, vamos ver o Swahili. O Swahili é uma língua franca que percorria, aliás, o próprio Findundo. Durante muito tempo foi a língua que circulou para o comércio por essas regiões. Esses pombeiros que nós estamos aqui a falar são pombeiros da zona do Ndungu, se tu quiseres, não é? Eles partiram de Malange e foram até Tete. Puseram-se à disposição das autoridades portuguesas que, na altura, queriam, portanto, explorar o território. Portanto, há trilhos, há caminhos que já estavam feitos por os povos que aqui habitavam. Bom, eu já pedi ao ESA, eu espero que o ESA nos vai dar mais oportunidades, que os especialistas que vocês selecionarem para fazer essas abordagens, eu dizia que nós poderíamos encontrar um espaço de comunicação entre todos nós, quais são os angolanos que estão a investigar história para a cobertura que é necessária fazer, século XIX, os estados do Planalto Central, os estados do Leste, a zona central, o litoral, o sul, o extremo sul da Angola, enfim, e nesses espaços nós possamos nos empenhar, nós possamos dialogar, trocar, sobretudo partilhar os conhecimentos e partirmos para uma maior divulgação, que é o que está a faltar. É por isso por onde vem Mufuque como Kifuquês. E também chamava-se Mbanza Santa Virgínia. Por causa de quê? Por causa do Ndambi, Angola, por onde ele fez o treino militar na Etiópia, nessa localidade. E, portanto, podemos dizer que o livro está em Portugal. Eu próprio, no quadro da Ciência e Tecnologia, como fui um dos cofundadores do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1997, já havia um projeto que se tinha criado. E então, dissemos, então vamos fazer o esforço, estamos em ligação com os outros da investigação científica de Portugal. É para mesmo resgatar aquilo que é nosso, tanto científico, assim também como cultural, a própria cultura. Então, quando chegamos nessa fase, os outros disseram não. Isto aqui precisa muita coisa. É da responsabilidade da Angola, em primeiro localizar onde é que nós fomos buscar isso, e depois daí é que nós poderemos sair sem nenhum problema. Como agora se pode observar, que se eles venham de lá e chegam até no Mufuque, e eles dizem, tudo está lá. Quer dizer que é uma coisa concreta. Agora, vai faltar de nós fazermos o trabalho que nós estamos a fazer, que vai nos levar até, portanto,
nos protocolos do governo angolano e do governo português, com a ponte do Mufuque, por onde eles receberam impunemente. E se aí haver um centro de consulta histórica para sabermos quem somos nós e o que também se pretende, e então significa que nós podemos atingir os objetivos que nós pretendemos. E isso é grande benefício à geração vindoura. Mas o Neto dizia assim: Lopes, você é o futuro de amanhã de Angola. Por quê? Porque o meu pai foi o 17º Dembo do Mufuque. Escrevi o livro, tudo completo. De especialidade, eu sou doutor em Ciências Agrárias, PhD. Mas consegui escrever como escrever. Sabe, o homem da investigação científica, escrever um livro sobre a história é muito fora da lei. Mas fui procurando e encontrei os historiadores e antropólogos, como Virgílio Coelho e o Calei. Disse: Virgílio Coelho, como é que eu vou fazer, pá? Eu já escrevi, mas estou a ver, parece que a coisa não me vai bem. Não está a se encaixar, parece que estou a ir mais nas plantas do que outra coisa. Mas fala-se do homem, como é que eu vou fazer? Aí ele disse: olha, muitíssimo bem. O que acontece é que eu escrevo muitas brochuras sobre os Dembos. E os Dembos é o segredo deste país. E por fim diz assim: é aqui mesmo por onde nós queremos atingir. Fui no Calei, ele disse: vamos já publicar esse livro. E aqui esse outro lado diz assim: Lopes, cuidado. Você sabe que pode provocar muita coisa. Aí parei, em 2003. Virgílio Coelho tem aí toda a documentação sua e a escritura que ele fez. Continue, estarei sempre ao seu lado. E se for necessário, Calei diz, eu é que vou ser o moderador no momento da apresentação do trabalho. Mas não foi possível. Até agora? Está aí. Quem vai publicar isso, espero, é através do UESA. Completo. O UESA Angola é que vai publicar. Não nos falta nada. Nada e nada mesmo. Vamos unir-nos e caminharmos juntos. O momento agora é nobre. É com o Dr. Filipe Vidal. A antropologia não só pode, como deve contribuir para a unificação dos laços que nos unem, por duas razões, uma exógena e uma endógena. E eu vou começar pela razão endógena. Sabe que foi a antropologia a arma fundamental para a teorização de todas as teses anti-africanas. Não é? Depois de terem descoberto a ciência, a chamada ciência aplicada, que nós os africanos já tínhamos há muito tempo, a Sociedade de Antropologia Francesa e outras, os portugueses, vieram mais tarde, com o objetivo de fazer a ocupação de África, promovendo então a entrada de exploradores em África. Na verdade não eram exploradores, na verdade eram agentes de inteligência, contra-inteligência europeus, disfarçados de antropólogos, não é? Alguns médicos, mas a maior parte deles militares, usantes da ciência antropológica, para poder então fazer o levantamento de toda a África. E levam todos esses dados para a Conferência de Berlim. Mas permita-me dizer aqui que a antropologia antes, nesse período, não era considerada ciência como tal. A antropologia é, na verdade, uma forma de observação. Quem vai tornar a antropologia pela primeira vez ciência, aplicando a regra sociológica dentro da antropologia, vai ser o professor Cheikh Anta Diop, e por sinal ele vai nos deixar uma grande obra que é Anthropologie sans complaisance, Civilisation ou Barbarie, ou seja, civilização ou barbárie, antropologia sem complacência. Tanto que vai ver que quando se estuda as civilizações africanas, estuda-se do ponto de vista etnológico e não do ponto de vista antropológico. Daí que existe hoje uma grande corrente da antropologia africana
que cientificou a antropologia. Temos dentro disso professoras como a professora Marim Bani, professores como Boubacar Namori Keita, por exemplo, o próprio Cheikh Anta Diop, John Henry Clarke, Mário Clinton e vários outros, que vão usar a antropologia para mostrar primeiro a unidade cultural dos povos africanos, e a antropologia vai ser a grande base que Cheikh Anta Diop vai usar para demonstrar a antiguidade das civilizações africanas, não é? Tanto na proto-história, na pré-história, como na antiguidade propriamente dita, como depois a antiguidade dessas mesmas civilizações ainda no período, no chamado período pré-colonial ou na Idade Média. Bom, a questão primeira é, temos que descontextualizar a própria ciência africana. Enquanto professor de História, e para ser sincero, eu fui formado na Universidade Angolana, e nós temos dificuldade em lidar com a história africana, não é? Por quê? Porque tudo que tem a ver com a essência da história africana, quando nós dissemos, por exemplo, que as primeiras civilizações foram africanas, o desfile de obras, de bibliografias, onde é baseada a nossa história, é importante, como dizia o mestre Mário Clinton, os filósofos africanos, a todos os níveis, os estrategas africanos, sejam eles intelectuais, sejam eles políticos, sejam eles militares, sejam eles no ramo da economia, fazermos uma incursão profunda sobre a nossa história. Porque aí nós vamos ter a questão de quê? De identidade. Mas como é que você vai falar, como é que você não vai ter resistência a ensinar a tua própria história, a tratar a tua própria história no ensino de base, no ensino médio, no ensino superior, se você fala a língua do antigo colonizador? A nossa retaguarda, uma ilustração em que nós encontramos dois néters, não é? Era assim que eram chamados, que era chamado no Antigo Egito, ou no Kemet, não é? Não é Egito, também esse nome foi um nome criado pelos gregos, não é? Embora que baseado na palavra de Icapta, mas na verdade este país antigo se chamava Kemet. Kemet quer dizer terra negra ou terra dos negros, porque os próprios egípcios se chamavam de Kemetiu, nós os negros. Nós, os africanos, desenvolvemos uma cosmologia própria e desenvolvemos o chamado princípio da árvore da vida, que foi contida na Bíblia, mas antes de estar na Bíblia estava no Tora. O Tora é anterior à Bíblia. Eu tenho uma palavra de apreço muito grande. Primeiro, parabenizar a vossa coragem e, sobretudo, particularizar, não é, a coragem e a iniciativa e o gênio do grande mestre da música angolana, Tony Ngushi, e por tudo, por ter aceitado esse chamado dos ancestrais, por tudo que tem feito, e saudar também a grande equipa que ele tem, constituída sobretudo de jovens imbuídos desta consciência de resgatarmos o que é nosso. Faço um apelo a todas as entidades de direito para que não tenham medo de trabalhos como esses, para que apoiem de facto não só o projeto Imoshi Angola, mas todos os projetos que estão basificados nessa recuperação da nossa identidade. Particularizando o vosso projeto, ele é de alto nível, ele tem muita consistência científica, tem muita consistência acadêmica e, sobretudo, consegue fazer esse alargamento por uma via não de imposição, mas, sobretudo, de busca de valores multiformes que conseguem dar um maior sabor ao bolo que vocês estão a fazer. Angola, quando nós, teus filhos, te proclamamos terra-mãe, é o incontornável rei Angola Quiluãs que homenageamos. Afinal, orgulhosamente somos nós mesmos, Anangola. Ou simplesmente, Angola, somos um só. Wes Angola Imoshi.
obrigado, professor Filipe Vidal, para este momento nobre no nosso programa. E você, não se esqueça, acompanhe os passos do Imoshi Sadek Reality Show e faça parte. Não se esqueça. Imoshi, somos um só.